Chegou o momento de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, que ela frutifique hoje na nossa vida. Vamos estudar Tiago, capítulo 3. Então, Bíblia na mão, caderno, caneta, é o Bíblia no meu dia a dia, começando agora. E rezemos juntos pedindo o Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Espírito Santo é o grande companheiro do nosso estudo bíblico, por isso é necessário invocá-lo, pedi-lo, rezar com ele, pedir a graça do entendimento, da sabedoria. Prolongue a sua oração, peça o Espírito Santo de Deus. Ore no Espírito, peça ao Senhor que ilumine, que te dê entendimento, para que você possa ouvir o Senhor através da palavra. E vamos ouvir a Deus através do capítulo 3 de Tiago. Tiago, capítulo 3. E diz assim: meus irmãos, não sejais muitos a vos tornardes mestres, pois sabeis que estamos sujeitos ao julgamento mais severo. E aqui nós já temos uma ordem, não vamos nos tornar mestres e muito menos achar que somos mestres, conhecedores da palavra, enfim, nos gabarmos, né? De maneira alguma. Tiago aqui já nos exorta a isso, versículo 1. Já temos uma ordem de não termos um julgamento severo, de não nos tornarmos mestres, de acharmos que entendemos demais das coisas. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. É a continuação dessa ordem, dizendo para você, olha, todos nós temos fraquezas, todos nós temos defeitos. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos controlar todo o corpo. Reparai também nos navios, por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são entretanto conduzidos por um pequeníssimo leme, na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo, um universo de malícia. Está entre os nossos membros, contaminando o corpo todo e pondo em chamas a roda da vida, sendo ela mesma inflamada pela geena. De fato, toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos pode ser dominada e tem sido dominada pela espécie humana. Mas a língua, nenhum ser humano consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e com ela amaldiçoamos as pessoas feitas à imagem de Deus. Veja aqui nós temos uma bela reflexão sobre a língua. A gente pode pensar muito bem, será que eu tenho pecado contra o Senhor? Será que eu tenho caído na tentação através da língua? Nós podemos tirar uma bela mensagem desse trecho. Mas a gente se pergunta por que a língua, que é um membro tão pequenininho, pode nos levar a pecar tanto? Eu acho que é uma boa reflexão, uma boa pergunta para nós fazermos ao nosso querido Padre Xavier. Vamos acompanhar.
Essa temática da língua, ela já é muito presente no Antigo Testamento, inclusive nos Salmos, onde se diz, põe, Senhor, uma guarda na minha boca, uma sentinela na porta dos meus lábios, lembrando, claro, que a partir do falar se expressa aquilo que existe de mais profundo no ser humano. E, infelizmente, quando aquilo que vem para fora não é bom, se produz muitos problemas, Muitas comunidades terminam por ser até destruídas por causa do muito falar, onde as pessoas, fazendo mau uso exatamente da sua boca, terminam por dizer coisas que não são verdades, por trabalhar com mentiras, desabafos, falar mal dos outros, coisas que não foram verificadas, julgamentos e coisas assim. E, infelizmente, isso também entrou dentro da primeira comunidade cristã, porque é uma coisa quase que inerente a todo ambiente humano. E por causa disso, São Tiago faz questão de ressaltar que a língua foi dada exatamente para louvar a Deus, para falar bem dos outros, para essas coisas, e que essa tendência de ficar fazendo uso de palavras que são indevidas, de falar mal dos outros, deve ser segurada. Mas, ao mesmo tempo, ele fala da dificuldade que é e que todos nós devemos treinar muito, Porque é fácil controlar um navio, é fácil domesticar muitos animais, como lembra São Tiago, mas a língua, essa dá muito mais trabalho. Por isso essa importância de não perverter o verdadeiro uso da língua, o verdadeiro uso da palavra, da comunicação, para dizer aquilo que realmente só destrói. Essa é a preocupação de São Tiago, que todos falem bem de todos, de tal forma que todos possam ter a confiança dos outros que estão fora, inclusive, dessa comunidade. Uma vez que quando com a boca se semeia a desconfiança, ela se instala, e acaba corroendo por dentro aquele grupo. Veja, vamos cuidar então daquilo que falamos. Vamos pensar 2 vezes, vamos pedir ao Espírito Santo que conduza a nossa maneira de falar, porque aí está uma fonte de queda. A nossa língua pode nos levar a pecados e a muitos pecados. Vamos pedir a Deus a graça de refrear a nossa maneira de falar. Versículo 10, da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Não convém o quê? Que a gente possa cair sobre o pecado da língua. Então, aqui temos uma ordem de Deus. Não convém que a gente caia sobre o pecado da nossa língua. Não convém que você seja assim, deixar que ela domine a sua vida. Versículo 10. Versículo 11. Porventura, a fonte faz jorrar pelo mesmo orifício água doce e água amarga? Porventura a figueira, meus irmãos, é capaz de produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também a fonte salina não pode produzir água doce. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre por seu bom procedimento que ele age com mansidão que vem da sabedoria. Aqui temos uma ordem. Então, se você se acha um sábio, inteligente, mostre então pelo seu bom procedimento, com mansidão e também com sabedoria. Deus está nos falando. Versículo 13. Versículo 14. Mas se fomentais no coração amargo, ciúme, rivalidade, não vos ufaneis disso, mas deixai de mentir contra a verdade. A continuação, temos aqui também a ordem de Deus, para a gente não deixar, ou seja, para a gente não cair na mentira e pecar contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, ao contrário, é terrena, egoísta e demoníaca. Onde é inveja e rivalidade, aí estão as desordens de toda espécie e obras más. Temos aí um princípio eterno. Onde a inveja, a rivalidade, aí estão as desordens e as obras más. Por quê? Porque a sabedoria, porém, vem do alto e é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Então aqui a gente pode anotar, que a sabedoria, porém, que é o nosso princípio eterno, versículo 17,
vem do alto. É, antes de tudo, pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, bons frutos e sem fingimento. Então, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. É a reflexão aqui do nosso princípio eterno, versículo 17. E aí o versículo 18, o fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz e a continuidade. Mas também não deixa de ser um princípio eterno, né? O fruto da justiça é o quê? Ele é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Bom, o nosso capítulo 3 de Tiago é riquíssimo. Eu fico aqui com o pecado da língua, que Deus está me falando hoje. Como eu vou aplicar? Talvez refrear um pouquinho a minha maneira de falar, pensar bem antes de criticar, de falar de alguém, refrear a minha língua, refreando também os meus pensamentos. É importante que você anote, que você coloque lá como eu vou aplicar isso na minha vida. Quem sabe no seu trabalho, no seu dia a dia aí com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais. Eu preciso refrear a minha língua. Peça ao Senhor a graça, que o Espírito Santo possa iluminar você para que você possa aprender a não pecar tantas e tantas vezes com o pecado da língua, através da sua língua. A gente cai bastante, é verdade ou não é? Vamos pedir essa graça a Deus. Anote aí também aquilo que Deus falou com você, os princípios, as ordens, e não deixe de rezar com a palavra, de gastar um pouquinho mais de tempo com a palavra de Deus e pensar, o que é que Deus está me falando hoje? Hoje Deus me fala a respeito do pecado da língua, como lá no versículo 9. Com ela eu bendigo a Deus e eu também amaldiçoo as pessoas, e eu não quero mais viver isso. Que Deus me ajude e ajude você também. Vou continuar o meu estudo, continue também o seu. Que Deus abençoe. Até o próximo Bíblia no meu dia a dia.